Muita paz a todas e todos. Vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus para os novos tempos. Vamos cuidar do Espírito. Cuidar do Espírito. Não podemos cuidar só das coisas materiais, né? Vamos para o último vídeo sobre esse assunto aí. Ação da prece e transmissão do pensamento. O último, que a gente conclui esse subtópico. Esse subtópico que está no capítulo de Pedi e obtereis. Então, a gente vem falando de uma forma raciocinada sobre a prece, como funciona essa energia que sai da mente e entra no fluido universal e é recebida pelos espíritos, pelas pessoas que a gente ora. Então vamos aí para esse último vídeo no item 14 do capítulo 27. Por exercer a prece uma ação magnética, se poderia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Então ele está afirmando que a prece é uma força da ação magnética. O que é uma ação magnética? Vamos falar do magnetismo. Eu gosto sempre de dar exemplos materiais. Vamos falar do magnetismo comum que a gente conhece, daquela pedra de ímã. Antigamente a gente brincava muito da pedra de ímã, colava uma na outra, colava nas chapas, brincava de passar na areia, na terra, e ali vinha cheia de fagulhazinhas. Eu que morava perto de uma linha de trem quando era criança, vinha minério de ferro grudado no ímã. Também tinha uma brincadeira de botar uma peça de metal, um clips, uma agulha, qualquer coisa em cima de uma mesa e passar o ímã por debaixo e o ímã arrastava esse objeto. Isso é ação magnética. Um controle remoto na TV é uma ação magnética. Então é um magnetismo que existe. Nosso ventilador, nosso liquidificador gira pela ação magnética, né, que a eletricidade faz ali na bobina. Então é isso que ele fala, né? Ele afirma que a prece funciona com a ação magnética, só que aí é um magnetismo humano, né? Aí se poderia pensar que depende da força fluídica. Fluídica são os fluidos, né? Os fluidos do magnetismo. Então poderia pensar assim, só vai conseguir fazer uma boa prece quem tem força, né? Quem está ligado com os espíritos. Assim, entretanto, não o é. Então, não depende dessa força fluídica. Interessante, né? Não depende que a pessoa seja sintonizada, né, com os espíritos superiores, não. Depende sim da força fluídica, quando se junta várias pessoas orando. Vamos entender. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe possa ser proveitosa. Muita coisa aqui. Primeiro, quando ele fala exercendo sobre o homem essa ação, né? Os espíritos exercendo sobre o homem essa ação, da força fluídica da oração, sendo preciso aqui ele está dizendo ele, acho que é Kardec, né, que escreveu aqui, sendo preciso, sendo exato, sem exagero. Então ele está querendo dizer que os espíritos suprem a insuficiência que aquele que ora tem, né? Nós sempre temos alguma insuficiência, imperfeição, atraso espiritual, e por isso às vezes pensamos que não seremos atendidos, que não somos merecedores. Ele está dizendo que os espíritos suprem essa deficiência, elevando o nome dessa pessoa, né? Quando ele fala que agindo diretamente em seu nome e dando uma força excepcional. O que é uma coisa excepcional? É uma coisa fora do normal. É uma coisa que não está ainda no comum, no dia a dia. Então, os espíritos, na hora dessa oração, os espíritos são pessoas, né? Só que esses que vêm nos atender são pessoas já mais maduras,
mais evoluída, com a consciência já mais evoluída. Então eles vêm nos dar uma força fora do normal que a gente tem. É uma força que a gente normalmente não tem. Eles, na hora da nossa prece, vêm e dão essa força. De várias formas, na intuição, no magnetismo, no passe. Né? Então eles vêm e dão essa força. Quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe seja proveitosa, né? Quando a gente é digno dessa graça, é quando a gente realmente quer. Está pedindo com emoção, com sentimento. E quando isso vai ser proveitoso, eu estou conseguindo levar meu plano reencarnatório, eu estou conseguindo agir no bem, eu estou conseguindo me melhorar. Quando falo eu, falando de vocês também, né? Como se você estivesse falando. Então eu estou conseguindo me melhorar, fazendo um bom papel nessa encarnação. Aí eles dão toda a força, né? Como aquele aluno esforçado que faz o dever de casa, que tenta, que erra, mas o professor vê nele boas intenções, vê nele esforço. Então isso é o mais importante. Vamos aqui. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Então, nunca se considere insuficiente para ser atendido. Muitas vezes a pessoa pede oração a outros, ore por mim, achando que o outro é mais meritório, que o outro tem mais força para pedir por ele. Não se diminua. Reconhecer que a gente tem a inferioridade, reconhecer que a gente tem erros e até achar que não merece, já é uma prova de humildade. E isso é bem visto pelos espíritos, pela força da natureza e por nossa própria consciência. Então, qualquer um de nós, em que situação que esteja, com o erro que tiver na vida, pode sim orar por nós e por outros, e isso é uma forma de se melhorar de qualquer jeito e crescer. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. É o que eu disse. O fervor na prece, a vontade verdadeira, a confiança de que os espíritos estão ouvindo, que os espíritos são os anjos de Deus. Assim como nós, no momento estaremos lá também. Vai ajudar nessa o que ele chama de conversão. Mudar de energia, crescer, começar a agir mais dentro do amor. Repelida só é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor a vontade do Eterno. Então a prece repelida que ele diz, aquela que não é acatada, que não chega bem, é aquela do orgulhoso, que se acha puro, que se acha santo e que se posiciona na hora da prece como um merecedor e os outros não. Essa prece não dá em nada, justamente porque a pessoa está faltando aí o fervor, a humildade, a confiança. Então é essa que ele fala que não chega com efeito. Né? Vamos pegar o exemplo do aluno de novo? É o aluno chegar para o professor e falar, não, eu já sei a disciplina, eu vou estudar e vou tirar 10 na prova. Então eu sei. E mesmo que eu não saiba, eu vou aprender e tirar 10. O professor não vai pegar no caderno dele para explicar a ele. Automaticamente, ele já está mostrando-se ali como se ele já fosse autossuficiente. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, trazendo para o nosso dia a dia. Então agora a gente entra aqui no item 15. Está no pensamento o poder da prece. A gente já viu isso muito, né? Que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Olha só, não depende das palavras que se usa, nem de onde a gente esteja,
e nem do momento. Depende da confiança, da força, do desejo real e do nosso esforço em fazer aquilo acontecer. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Ou seja, você pode estar sozinho, ou você pode estar em grupo, pode estar com outras pessoas. Eu sempre falo aquela fala que diz assim: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Eu sempre digo, não precisa de 2, um só. Um só. Deus não vai abandonar, Jesus Cristo não vai abandonar uma pessoa porque ele está orando sozinho. Então, e no movimento espírita se diz que nunca está sozinho, porque você começou a orar, seu anjo da guarda se aproxima, os bons espíritos se aproximam, então você nunca vai estar sozinho. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então ele está dizendo, o lugar só vai atrapalhar se estiver dificultando a sua concentração, dificultando os seus pensamentos. Então, ele fala que se for um lugar recolhido, você vai ter mais paciência, vai ter mais condições de pensar. Só isso que o lugar vai influenciar. Mas mesmo assim, mesmo que o lugar seja tumultuado, que o lugar seja de baderna, se você conseguir mentalmente se recolher, se desligar ali da vibração do lugar, aí funciona também. A prece em grupo tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e desejam o mesmo objetivo. Então, em grupo, várias pessoas botando ali o magnetismo da mente, a força do desejo, a prece sim ganha força. Porquanto é como se muitos clamassem juntos em um só som. Ele botou aqui uníssono, em um só som. Quando muitos oram, a força é maior. Já tem até trabalho científico, eu já ouvi dizer. Eu nunca li o trabalho, mas é muito comum ouvir esse relato de que foi testado cientificamente o poder da prece. E mostrou que aquele doente que recebeu mais prece, mesmo de pessoas desconhecidas, teve uma melhora maior do que o que não recebia a prece. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoísta, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Então aqui ele chamou a atenção, que falamos que muitas pessoas dão força à prece, mas ele está dizendo assim, se tiver muitas pessoas, mas o foco, o pensamento, o desejo não for igual, a pessoa estiver ali em grupo, reunido, em oração, mas não tiver realmente na energia da oração, não tiver realmente no desejo sincero, não adianta nada esse grupo. Se cada um está ali orando só por si e o interesse maior não está sendo focado, É como se tivesse 10 homens empurrando um carro, empurrando um peso, mas que daqueles 10, 8 não tivesse fazendo força. Tivesse só com a mão encostada, sem fazer força. A força só ia ser dos 2 ali. Então, é isso. Para se orar juntos, o desejo tem que estar igual. A sensação tem que estar alinhada para que essa força se junte. Mas orar sozinho também tem a sua força diretamente ligada à fé, ao desejo verdadeiro, à boa intenção verdadeira. Então, com esse vídeo concluímos esse subtópico, ação da prece, transmissão do pensamento. Foram alguns vídeos, eu acho que foram 4, em que explicamos, estudamos juntos, entendemos juntos como funciona a prece com essa energia que sai do pensamento. Vamos realmente exercitar e aprender a fazer a prece que funciona. Não palavras decoradas, muitas palavras para ficar bonito. Que Nosso Senhor Jesus, que Nossa Senhora abençoe nossos lares, nossas famílias,
e que possamos ter força espiritual para passar por esse momento que estamos passando, um momento de dificuldades para o planeta inteiro. Até o próximo.